Vamos então aqui agora continuar o nosso exercício de hermenêutica constitucional, dedicando este capítulo exatamente a duas teses sobre a interpretação constitucional. A hermenêutica da concretude de Konrad Hess e a sociedade aberta dos intérpretes de Peter Haber. Para Hess, o livro indicado, uma tradução de Gilmar Mendes, pela Sérgio Fabris, editor, é A Força Normativa da Constituição. E para Peter Haber, também tradução de Gilmar Mendes, também da Sérgio Fabris, Hermenêutica Constitucional. Bom, começando por Konrad Hess e a ideia da força normativa da Constituição, a hermenêutica da concretude. O que diz o autor? Diz que, apesar de, tanto hoje como no passado, existirem autores que tenham feito uma distinção entre questões constitucionais e questões jurídicas, como se o direito constitucional não fosse propriamente um direito, pressupondo aí uma dinâmica própria, autônoma da norma constitucional, da norma do poder em relação ao direito. O direito constitucional, diz ele, é uma ciência normativa, não é uma ciência do ser, ou como afirmavam a sociologia, como quiseram dizer a partir da sociologia, a partir da política. Então, daí a importância que ele vê de estudar os pressupostos de eficácia da Constituição. E se nós fôssemos capazes de levarmos adiante os estudos e esse desejo de afirmação da Constituição, isso seria exitoso no sentido de fazer algumas afirmações alvissareiras para a doutrina e para a praxis constitucional. A primeira delas era mostrar a necessidade de condicionamento recíproco entre a realidade social e política e a ordem jurídica. Isso implicaria para o autor em alguns resultados que ele considera auspiciosos. O primeiro era não isolar não isolar o direito constitucional, a norma constitucional, da forma como o Jelinek, por exemplo, ou o Carl Schmitt fizeram. Confundir o Estado, a realidade com o próprio Estado, e isso como uma oposição ao direito. Ou o direito constitucional apenas como uma carta de intenções sem uma força normativa própria. Outra coisa que isso serviria era para dizer não ao esvaziamento da norma de senso de realidade e esvaziar a realidade do seu elemento normativo. Uma outra coisa importante que levar a sério essa força normativa da Constituição possibilitaria era mostrar que não existe propriamente uma autonomia da norma constitucional em face da realidade. Ou seja, a norma constitucional não seria aqui uma carta de intenções descolada da realidade vivida pelos cidadãos. Ao contrário, afirmaria era a essência, ou melhor, a essência da norma constitucional é a sua eficácia. Seria preciso considerar isso. Seria necessário convocar regras próprias de realização da Constituição nas condições históricas próprias em que o intérprete está situado, numa realidade cultural, econômica, social, política, técnica, etc. Nesse caso, almejar uma interpretação situada nesse contexto, inspirada nesse contexto, não significa se confundir com a própria realidade, dirá o autor.
Na verdade, a Constituição, o direito constitucional, é uma reflexão, ou reflete criticamente essa situação e modela tais fatos. Então, a interpretação constitucional tem esse papel de não ser um mero espectador da realidade vivida. Então, há uma relação, diz ele, necessária, isso seria uma outra consequência de levar a sério a força normativa da Constituição, que é o reconhecimento dessa relação entre Constituição jurídica e Constituição real como uma relação de coordenação e não de subordinação da realidade, subordinação do direito constitucional a uma determinada realidade. Então, nesse caso, então, aqui seria mais uma forma de reconhecer que promete que levar a sério a força normativa da Constituição nos promete muitas coisas. Nos promete, inclusive, que de percebermos que não se pode estabelecer um limite da força normativa da Constituição. Isso tudo que os neoconstitucionalistas se apegam tanto de ver a Constituição como um documento eficaz, imediatamente aplicável e convocável para resolver os problemas dos cidadãos, decorre exatamente dessa afirmação de que há uma força incontida da Constituição da sua realização. Porque, do contrário, havia uma verdadeira esterilidade. O que adiantaria nós termos uma Constituição liberal, uma Constituição progressista, se essa força da sua aplicação estivesse limitada de alguma maneira? Dizem eles, não teria nenhum sentido de ser. Então, na verdade, era preciso levar a sério essa força normativa da Constituição, que não se reduziria a uma mera adaptação inteligente a uma dada realidade. Na verdade, falar do direito constitucional e da norma constitucional significa reconhecer essa Constituição como uma força ativa. Então, em outras palavras, aqui, até mesmo aqui, poderiam extrair algumas conclusões específicas desse item, como, por exemplo, reconhecer que a Constituição não nos manda recado, ela não nos aconselha, ela não idealiza um determinado mundo. A Constituição impõe tarefas. Depois, a afirmação da vontade de Constituição no lugar da vontade de poder. Então, mais um motivo para poder reconhecer a autonomia entre a ideia do poder enquanto poder e da própria norma constitucional. Isso quer dizer que a Constituição é, de fato, um documento de força jurídica, que essa vontade de Constituição que expressaria numa realização de uma determinada ordem jurídico-constitucional inquebrantável, inviolável, do valor que afirmaria o valor do Estado contra o arbítrio. Significaria também recusar o aquietamento ou o empobrecimento do pensamento humano. Então, essa vontade de Constituição, continua dizendo o autor, nesse texto bastante sugestivo, que levar a sério a Constituição significa reconhecer a existência de um catálogo de pressupostos de otimização da força normativa da Constituição. Que catálogo seria esse? Aquele que continha a incorporação do espírito da época, assegurando uma certa consciência geral da Constituição, de uma ordem constitucional. O estabelecimento de alguns poucos princípios fundamentais, ao invés de ficarmos pensando e dissecando sobre uma infinidade de princípios, o intérprete da Constituição poderia se contentar com uma meia dúzia desses princípios fundamentais, mas que sejam capazes de serem adequados à realidade e desenvolvidos
na situação concreta, o que, por outro lado, levaria a uma certa ponderação da estrutura contrária, que não unilateral dos princípios fundamentais que cultiva. Então, isso poderia, inclusive e especificamente, impor também até o sacrifício de alguns benefícios em troca da vontade de Constituição. Fortalecer esse respeito pelo cumprimento da Carta Constitucional, algo tão importante quanto o conteúdo. Na verdade, estaria aqui algumas coisas que a nossa Corte Constitucional, inclusive, lida com eles, como é o caso do fenômeno da mutação constitucional, o que o autor está afirmando? A necessidade de proteger a própria Constituição de reformas oportunistas, de reformas constitucionais que visem exclusivamente a assimilar determinadas contingências, determinadas conjunturas sociais e políticas que comprometam a estabilidade. Ainda não faz muito tempo que, na eleição de 2018, que se chegou a discutir uma mudança acerca da Constituição, no que foi veementemente censurado pelos neoconstitucionalistas ao afirmarem que nós temos uma boa Constituição, que nós não temos verdadeiramente, inteiramente assumida a vontade da Constituição, de levar a sério a Constituição. Então significaria aqui, de alguma forma, proteção contra essas reformas constitucionais arbitrárias e oportunistas, significaria a adoção de um princípio interpretativo da ótima concretização da norma constitucional, fugindo aí dessas ilusões de mera subsunção de fatos aos textos legais, o que seria oportuno por procurar o sentido da proposição normativa dentro das condições reais de aplicação. Então, essa mudança da circunstância, a mudança da Constituição, interfere na interpretação. Seria possível afirmar isso. Mas o sentido da proposição normativa estabelece um certo limite da interpretação, tanto quanto a impossibilidade da realização desse objetivo da Constituição, desse telos normativo, requer aí uma mutação constitucional. Mas no seu contexto global, o que preocupa o autor é, de fato, a proteção do texto constitucional contra essas violações que tentassem ser feitas apenas para atender a um interesse muito contingente. Então, limite à eficácia normativa, não que não existam limites à eficácia do texto constitucional. Esses limites, haveria dizer, esses limites são externos, mas mesmo assim, dizer, seria possível contornar até um certo ponto a situação. Que esses limites, embora externos, podem se tornar menos significativos proporcionalmente, tanto quanto for maior a vontade de Constituição. Então, seria um conjunto, então, de disposição do intérprete para se furtar ao arbítrio do poder. Então, a Constituição não é apenas um pedaço de papel. Em resumo, poderia concluir isso. A Constituição não pode ser tratada, como ele criticamente faz a alusão a Jelinek, a Carl Schmitt. A Constituição não pode ser tratada como um mero pedaço de papel. Aqui, fazendo referência expressa a La Salle, a Constituição não pode ficar refém da realidade social e política. Nem o direito constitucional está em contradição com a Constituição. Então, na verdade, cabe ao direito constitucional envidar esforços para que a questão constitucional se converta, na verdade, nessas condições da realização do direito dentro de uma ordem constitucional. Bom, postas, então, essas linhas gerais da força
da força normativa da Constituição, podemos, então, aqui diretamente tratar da chamada Sociedade Aberta dos Intérpretes de Peter Hagley. O que é? De que se trata isso? Ainda em aulas passadas nós falamos do caso de Stanley Fish e essa sua pretensão para fugir da complexidade e da pretensão de várias pessoas opinarem sobre o direito, tentou refugiar, delegar a interpretação às comunidades interpretativas. No caso do direito, a comunidade, poderíamos dizer até, em último caso, da comunidade dos juízes. O que nós temos aqui é uma proposta exatamente oposta a tudo isso. Por quê? Segundo o autor, além dessas questões sobre objetivos e métodos que nós tratamos na discussão sobre interpretação do direito constitucional, a gente deve levar a sério as questões relacionadas ao contexto, porque nós vivemos numa sociedade plural, atualmente, numa sociedade plural, e há um círculo difuso, incontrolável, de participantes do processo interpretativo. Então, significa para ele dizer que a interpretação estatal está superada, tem que ser considerada como superada. E a interpretação judiciária mais ainda, diria ele, porque nós precisamos substituir tudo isso, essa visão concentrada da interpretação, pela que abrange todas as potências públicas, todos os cidadãos, todos os grupos sociais. Nós vivemos um conceito realista e democrático na contemporaneidade. Isso não prejudica a jurisdição constitucional, isso não significa eliminar a legitimidade, a originalidade da interpretação constitucional por um tribunal específico. Isso não prejudica a nossa discussão acerca de um método interpretativo. O que ela apenas está dizendo é que nós devemos reconhecer essa interpretação feita pelos cidadãos, pelos grupos sociais, pela opinião pública, etc. Então, nesse caso, então, de reconhecer a legitimidade de determinadas forças sociais. Então, quando a gente vai falar de um assunto, por exemplo, sobre liberdade religiosa, seria importante ouvir o que as agremiações, as igrejas e os outros segmentos religiosos têm a dizer. Se nós vamos discutir um assunto sobre clonagem humana, é indispensável ouvir os cientistas. Se nós vamos falar da liberdade de imprensa, o que é que justifica não ouvir a imprensa acerca do que ela tem a dizer? Então, uma interpretação corporativa seria, por demais, empobrecedora do direito constitucional. Então, daí essa necessidade de uma comunidade aberta de intérpretes. Essa seria, para ele, uma exigência da democracia e do republicanismo em um mundo inevitavelmente, irrevogavelmente republicano. Então, aqui isso não significaria, como mais uma vez se diz, não significaria eliminar o papel, a prerrogativa do Tribunal Constitucional fazer a interpretação oficial da Constituição. Isso significa dizer que a Corte Constitucional faz uma interpretação técnica, ao passo que o Parlamento faz uma interpretação política, a doutrina faz uma interpretação científica. Então, na verdade, há a crítica que se faz, diz ele, que se faz a essa abertura, não é pertinente, porque aquilo que eles temem, que os críticos a sua ideia temem, que é uma dissolução da interpretação, não ocorreria, porque não há uma exclusividade desse risco, né,
dessa teoria em relação ao fim da interpretação. O risco de suplantar uma interpretação racional está em todos os lugares. Então, não seria aí o fato de trazer agentes externos ao Estado e ao direito. Então, há uma tendência atual, há uma tendência atual da hermenêutica de se abrir para a realidade interpretanda, admitindo aí a existência de continuadores do processo normativo funcional. Então, há um sentido de vinculação do juiz à lei, que essa interpretação sugere. A legalidade e independência pessoal e funcional do juiz não apaga o fato de que ele atua na esfera pública e na realidade, assim como as influências que ele recebe do meio em que atua, além de serem legítimas, também controlam o arbítrio do julgador. Então, ter uma participação da sociedade significa garantir uma melhor controlabilidade, né? É assim que usa a palavra. Então, significa dizer, em outras palavras, uma doutrina constitucional tem a importância de preparar os intérpretes oficiais. A metodologia jurídica, ou o que nós estamos fazendo aqui, a interpretação jurídica, ajuda a exercer esse controle na medida que instrui os tribunais, os juristas, a realizarem a interpretação. Mas o certo é que existe para ele uma infinitude de interpretações, mas sem furtar a essa reserva da consistência, ou seja, dessa obrigatoriedade de justificar as próprias convicções. Não há aqui um dever de mudar ante a existência de uma alternativa melhor. Então, ele está falando da possibilidade de haver diferentes níveis de interpretação jurídica, ou um filtro interpretativo, feito pelo próprio método. Ele é quem vai dizer exatamente de que maneira é que se deve interpretar, para haver um certo controle sobre essa abertura, que é de todo sempre positiva, mas que deve ser mediada de alguma forma pela teoria da interpretação. Pois muito bem, a hermenêutica constitucional, na verdade, está aberta. Quando ela se abre para a sociedade, ela conta com o rigor de um tribunal que legitima esse legislador democrático e que tem, inclusive, o papel integrativo de ouvir os diferentes segmentos da sociedade e realizar essa integração. Então, o que é preciso para evitar o infortúnio dessa interpretação é aperfeiçoar esses instrumentos de informação do tribunal por meio de expedientes que também a gente conhece como as audiências públicas, os amigos cúria. Então, tudo isso ajuda numa certa flexibilização de tais instrumentos em face da participação da crítica. De sorte que, para o autor alemão, o que se diz aqui é um esforço de evitar um consenso interpretativo simplificador, que em nome de um certo consenso, de uma pragmática da interpretação, que a gente restringisse o número de participantes da interpretação, o autor alemão diz aqui que é necessário evitar um consenso interpretativo que seja simplificador e que pretenda evitar a dissolução e preservar
a unidade interpretativa. O consenso constitucional é o resultado de conflitos e compromissos. Então, vejam que a atitude e a aposta do autor da sociedade aberta, não da hermenêutica constitucional, a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da Constituição, isso aqui é um subtítulo, porque o título mesmo é hermenêutica constitucional. Então, trata-se aqui de uma discussão sobre a interpretação correta, de quando a discussão sobre a interpretação correta não pode suplantar essa pluralidade interpretativa, porque a realidade que se põe é esta de uma ampla participação da sociedade, dos indivíduos no processo interpretativo. Isso é fruto de um determinado tempo que nós vivemos, que é um tempo que, mais uma vez, se diga que celebra a pluralidade e a diferença. Então, essa ambição de encontrar uma resposta correta para uma determinada questão jurídica não pode ser um impeditivo para nós darmos voz a diferentes pessoas.